Olá, sou Carminha Aparecida Bisquete, doutoranda, programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Mato Grosso e servidora do Instituto Federal de Educação em Mato Grosso também. Neste trabalho, em conjunto com a professora doutora Nilce Vieira Campos Ferreira, iremos apresentar a formação de professoras rurais, marcos normativos do magistério rural nas escolas técnicas federais brasileiras em 1950 a 1963. Nosso objetivo é investigar como se deu a formação de professoras rurais a partir das legislações que normatizaram a profissão, enfocando o curso de magistério nas escolas técnicas federais brasileiras. Usamos os pressupostos da História Nova, um movimento que avançou nos anos de 1970, em específico nas obras produzidas da terceira geração chamada Escola dos Análises, com Jacques Legoff e Michel Perrault. Sobre a compreensão, então, de que a história ela não é estática e tem, né, as várias interpretações do passado estão abertas, né, e a compreensão, a uma nova escrita, né, até porque, como já dizia Jacques Legoff, a história ela oscila no exercício constante de uma história construída, sofrida e fabricada. Então, essa diretriz que conduziu a escrita desse artigo. Nós indagamos, no decorrer da nossa escrita, quais os transcursos legislativos na história, né, da formação do curso de Magistério de Economia Rural Doméstica. Como se deu essa trajetória histórica? Algumas fontes que embasaram, né, em resposta a esse questionamento foram as leis orgânicas do ensino normal, do ensino agrícola, Revista Brasileira do Estudos Pedagógicos de 1953, Revista Campanha Nacional, volume 3, Nacional de Educação Rural, volume 3, e Análise de Economia da Economia do Encontro de Economia Doméstica de 1961. Alguns precedentes históricos marcaram a formação de professoras rurais. Citamos em meados de 1930 Sudminute, que já defendia uma formação mais específica aos professores que iam lidar no meio rural, embasada no tripé agrícola, pedagógico e sanitário. Então, porque naquela época, uma das grandes críticas de Minuti era que o professor ele era formado influenciado muito sob o ponto de vista urbano em detrimento ao rural. Então, isso geralmente era. Os professores viam o meio rural como um ambiente atrasado, que refletia na estagnação do meio rural, porque na primeira oportunidade que o professor tinha, ele pedia remoção ao meio urbano, para o meio urbano, e deixava o meio rural às mínimas. Então, nós tivemos duas experiências de formação específica para professores rurais, que é a Escola Normal de Juazeiro do Norte e a Fazenda do Rosário, em Minas Gerais, Betim, em meados de 1948, essa fazenda. Entretanto, a temática ela ganhou uma relevância nacional com a realização do 8º Congresso Nacional Brasileiro de Educação, realizado em Goiânia em 1942, que das 173 teses apresentadas, 18 focaram a temática específica da formação brasileira, da formação de professores rurais. E o ápice se deu com a expedição de dois decretos, o decreto de ensino da Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946 e a Lei Orgânica do Ensino Agrícola também de 1946. Em específico, voltado para a formação de professores rurais nas escolas técnicas brasileiras, nós focamos, né, a legislação, a Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Esse curso, em segundo grau, foi um curso de nível de segundo ciclo,
sob responsabilidade das escolas agrotécnicas e compreendeu duas modalidades de formação: os cursos agrícolas técnicos e os cursos agrícolas pedagógicos. Os direcionados às mulheres enfocou os cursos agrícolas pedagógicos, enfocou a formação destinada às mulheres, né? E uma peculiaridade é que, embora essa previsão do ensino agrícola para as mulheres tivesse previsão desde 1910, ele só veio se concretizar com a Lei Orgânica do Ensino Agrícola de 1946 e ainda, embora tivesse a afirmação de que a oportunidade de ingresso aos dois cursos fosse iguais, tanto para homem quanto para as mulheres, o direito de ingressar no ensino agrícola ele foi diferente para a mulher, né, com uma prerrogativa específica voltada, aqui que a gente destaca no artigo 52, para o papel da mulher na vida do lar, que, como se vê no artigo 52, se enfoca. O ensino agrícola, se não observado segundo as prescrições especiais, é recomendável que os cursos de ensino agrícola para as mulheres sejam dados em estabelecimentos de ensino de exclusiva frequência feminina e a execução desses programas em todos os cursos ter-se a mira da personalidade feminina e o papel da mulher na vida do lar. Então, nós tivemos 5 escolas que ofertaram a formação para o magistério de economia rural doméstica, foram essas escolas. A nível de doutorado, nós temos atualmente a pesquisa empreendida, que foi empreendida por Nilce, doutora Nilce Vieira, sobre a Escola Magistério de Economia Rural Doméstica Licúrdio Leite, em Uberaba, e as demais escolas que estamos pesquisando, né, em desenvolvimento de pesquisa. Aqui a gente fez um recorte dos jornais da época que mencionavam, né, os cursos, faziam um chamamento, né, à população para realizar, as moças realizarem esses cursos, né. Aqui na figura 1, por exemplo, a gente destaca a matéria do jornal O Lidador, e a gente observa que era enaltecido ao público algumas características do curso, como preparar jovens para lides domésticas, né? Preparação de professores e orientadoras que ministrem o curso de economia doméstica às famílias das zonas rurais e também preparadas para as perfeitas administradoras do lar. Então, aqui na figura 2 também a gente tem um recorte do jornal Correio da Manhã, do estado do Rio de Janeiro, matéria que explicitou, além das orientações repassadas às candidatas com relação às documentações, elas também deveriam observar os dias e as matérias exigidas no exame de vestibular, pois era preciso que elas também fizessem um exame vestibular e apresentar outras documentações para o ingresso no curso de magistério, né? Que também na figura 3, igualmente prescrevendo os requisitos para o ingresso, né, do curso de magistério. Que nós tivemos no decorrer alguns decretos, né, expedindo algumas legislações referentes ao curso de magistério, e a última que se deu foi a de 1955, explicitando as matérias de oferta de disciplinas para cultura geral e cultura técnica, que a gente observa, né, as matérias, né, voltadas especificamente para o lar, como corte e costura, confecção de adornos e utensílios domésticos, aqui administração e arranjo do lar rural. Aqui a gente tem um histórico de um acervo pessoal. Aqui é a capa do histórico de uma aluna, aqui falando, né, dos que ela apresentou todos os requisitos exigidos por ele, como certidão de nascimento, atestado de vacinação e outros requisitos, mas aqui o exame, as notas do exame vestibular dela.
Aqui nós apresentamos um diploma de expedição do curso, quando as alunas formavam então, e algumas considerações finais, né? Apesar do discurso da defesa de uma formação ofertada de forma igual, tanto para homens como para as mulheres, nós observamos que o objetivo da educação era diferenciado, relegando a mulher ao papel do lar. As estudantes, uma vez concluídos os cursos de magistério, elas recebiam o diploma de licenciadas e poderiam exercer o magistério nas escolas rurais, escolas agrícolas e também atuar em disciplinas como educação do lar, práticas agrícolas, entre outros. Muito obrigada.